Bom, meu nome é Anderson Braga, sou lá da Itaipu Binacional, trabalho como engenheiro civil, já faz 17 anos que eu estou lá na Itaipu, sou do Rio de Janeiro, mas me mudei para Foz do Iguaçu para trabalhar lá na Itaipu. E eu vou trazer aqui, mostrar para vocês o monitoramento que nós fazemos dos sedimentos, uma visão geral da nossa rede de monitoramento, mas o foco vai acabar sendo, mostro o geral para depois eu vou afunilar para mostrar a particularidade do estado de vocês aqui. Porque as pessoas acham que a Itaipu está lá em Foz do Iguaçu, tudo que acontece é em Foz do Iguaçu e mal e mal no Paraná. Só que é o seguinte, só que a água que chega para a gente, as nascentes do Rio Paraná estão lá no Lago Paranoá, lá. O Jorge lá está do lado das nascentes da Itaipu. Então, a água lá do Lago Paranoá, em Brasília, vão chegar para a gente lá em Foz do Iguaçu para gerar energia. Então, da mesma forma também, tem muitos rios. Você tem 3 grandes rios que vocês têm aqui no lado sul-mato-grossense, que tem uma relevância excepcional no monitoramento que nós fazemos. Então, eles vão ser o foco na minha apresentação aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, nossa rede de monitoramento conta com 15 estações que cobrem 92% da área de drenagem incremental do empreendimento. Eu chamo de área de drenagem incremental, entre as 2 barragens grandes que nós temos, a montante, que é a de Porto Primavera, que também... Porto Primavera é um nome mais coloquial, né, que é o nome que pega, mas o nome oficial é Engenheiro Sérgio Mota, e a também de Rosana, que também lá, Engenheiro Sérgio Mota fica no Rio Paraná, e a de Rosana fica no Paranapanema. Então, essas 2 barragens são os limites de montante do nosso monitoramento. Para cima dessas 2 já não é mais o nosso quintal. Então, as outras empresas fazem o monitoramento delas. Nós monitoramos dessas 2 barragens para baixo até chegar na usina de Itaipu, lá em Foz do Iguaçu. Lembrando que esta é a área incremental. Então, nós estamos em 92% de praticamente 150 mil quilômetros quadrados. Se fosse considerar toda a área de drenagem da Itaipu, que é desde as nascentes do Rio Paraná até chegar em Foz do Iguaçu, seria algo em torno de 800, está até o número lá, 835 mil quilômetros quadrados, que é 10% do território nacional. Então, se você soma a França e a Itália, dá praticamente essa área total. Então, nossa área de drenagem completa, ou seja, a água que chega para a gente é de uma região realmente gigantesca. Só que o nosso escopo do nosso trabalho é só mesmo dentro da área incremental, que falo só referencialmente, né? Porque 150 mil quilômetros quadrados é muita coisa que nós monitoramos. Vai além da região do remanso do nosso reservatório, a gente vai lá para cima até chegar na jusante das 2 barragens. E essas 15 estações que nós temos, elas cobrem 97% da vazão média considerada para a operação da Itaipu. Então, nós temos 15 pontos de monitoramento. Os pontos em amarelo que vocês veem na imagem ali, são os pontos de monitoramento que nós temos de sedimentos, vazão e sedimentos, né? Então, esses pontos são responsáveis por 97% da medição de vazão. Então, 3% da água é que não está monitorado, o que chega na Itaipu é que não está monitorado, 97% está. E ali os pontos vermelhos, vocês notam que tem a usina de Porto Primavera, usina de Rosana, Itaipu lá embaixo, e a área incremental é aquele triângulo ali, Itaipu o reservatório está no meio também, no remanso, subindo um pouco mais, você tem toda a região do Mato Grosso do Sul à esquerda, temos o Paraná à direita, e os pontos de monitoramento estão ali em amarelo. Como nós monitoramos isso? Nos rios que nós temos monitoramento, nós temos ali sensores de nível d'água e temos turbidímetros. Então, de hora em hora, nós sabemos o que acontece em cada um desses rios monitorados, né? Porque vem um pulso elétrico que nós medimos de hora em hora o que está acontecendo, seja o nível d'água ou também seja a turbidez que está acontecendo naqueles rios. Exemplos das estações são aquelas que nós temos ali, Itaipu jusante, bem a jusante da Itaipu, que é o final da nossa rede, né, que é a jusante da barragem, para saber o que sai da barragem, nós monitoramos o que entra. Aí também temos que monitorar o que sai para saber o que fica retido dentro do reservatório. Então, aquela estação ali, Itaipu jusante, temos uma estação no São Francisco Verdadeiro, que é a nossa área de drenagem direta, né, não seria a indireta. A indireta seria de Guaíra, que é o remanso do reservatório, até chegar nas 2 barragens lá em cima. A área de drenagem direta é em volta do reservatório. Aí pega o nosso lado paranaense e pega o lado do Paraguai também, porque a Itaipu é binacional. Então, 50% é brasileira e 50% é paraguaia. Muitas pessoas só associam a Itaipu a Brasil, porque dessa área de 150 mil quilômetros quadrados, 95% da área está em território brasileiro. 5% é território paraguaio.
Paraguai. Então, muitas pessoas até acabam esquecendo que a Itaipu é binacional, mas é por causa da questão da proporcionalidade de áreas. Mas em termos de relevância para o Paraguai, a Itaipu sozinha responde por 85% da energia elétrica de lá. Então, sem a Itaipu, o Paraguai teria muitos problemas de geração de energia elétrica. Para o Brasil, a Itaipu responde, nesse período de estiagem, que nós tivemos pouca água, né, a Itaipu, se não me engano, foi em 2021, nós tivemos o menor, no nosso histórico de afluências, foi o menor histórico. Nós respondemos por 8% da geração brasileira, toda da matriz hidrelétrica brasileira. Nos anos de cheia, esse percentual chega a 11% da geração. Então, uma única usina responde por 11% quando você tem um ano favorável hidrologicamente. Temos São Francisco Verdadeiro, temos o Iguatemi, que é aqui ó, no quintal de vocês, no Mato Grosso do Sul, né, ali essa ponte aí, aquela ponte que separa Mundo Novo de Eldorado, nós temos a estação de monitoramento, foi instalada no Pilar da Ponte, que também tem esses dois equipamentos fazendo o monitoramento. Temos ali no Rio Iguaçu, que é ali próximo, já no lado paranaense, próximo a Guaíra, também nós temos essa estação que se projeta para dentro do rio, né? E, de hora em hora, nós sabemos o que está acontecendo em cada um desses rios. Só que lembrando que isso aí são equipamentos e que eles monitoram um ponto específico do rio. Então, a gente começa... Isso aí é simples porque, com equipamentos, você não tem que pagar hora extra, você não tem que pagar adicional noturno, você não tem que pagar férias, então ele está lá trabalhando para você. Você põe o painel solar e ele faz o trabalho para você. Então, um jeito econômico que nós temos de monitorar uma rede tão grande. Começamos por aí, só que na sequência, nós temos também, isso é um tipo de monitoramento, tem a segunda parte do monitoramento. Nesses mesmos locais onde nós temos equipamentos, nós temos contratados da Itaipu, nós pagamos a amostradores de campo, né, que eles moram nas propriedades onde estão esses equipamentos. No caso ali do Rio Iguatemi, por exemplo, nós pagamos ali o senhor que mora do lado da ponte. Então, naquela propriedade ali que é dele, a gente paga ele que mensalmente ele recebe um valor da Itaipu para poder coletar água no mesmo local onde está o equipamento, para a gente poder ter uma ideia, porque o equipamento descalibra, porque o equipamento pode parar de funcionar, e se ele para de funcionar, nós perdemos ali de dias até 2 meses de monitoramento. Então, caso falhe o equipamento, ou se não falhar, nós temos também essa medida para poder fazer a correção dos dados. Lembrando que essa coleta é feita no mesmo local onde está o equipamento. Aí nós recolhemos, hoje em dia não somos nem nós mais que recolhemos, quem recolhe é uma empresa terceirizada nossa, até pouco tempo era eu que circulava junto com a minha equipe nesse trecho todo. O Leandro, uma vez por mês eu passava na porta do Leandro lá na UEMS de Mundo Novo, né, porque era nossa reta, ele é exato, literalmente na porta, porque a BR passava ali, né? Então a gente passava por lá para poder recolher em toda essa área de drenagem, até as 2 barragens lá em cima, era uma semana de viagem só recolhendo caixas com amostras de água. E trazíamos para o nosso laboratório lá na Itaipu, em Foz do Iguaçu. E também tem o seguinte, trazíamos lá para Foz do Iguaçu e era a equipe própria também que fazia. Agora, além do recolhimento ser de uma empresa terceirizada, sob supervisão nossa, né? Terminou terça-feira uma campanha de campo. Eu não estava na campanha, mas tinha um colega meu lá me cobrindo. Na próxima agora, logo depois, dia 10 de abril, dia seguinte à Páscoa, estou eu em campo 2 semanas direto para poder acompanhar a terceirizada, vendo os serviços de campo sendo realizados. Então agora tem uma terceirizada trabalhando para a gente. Junto com isso, tem a terceira redundância que eu chamo do monitoramento, que é a amostragem clássica, que nós também fazemos, era nós que fazíamos com a equipe própria, e agora a mesma terceirizada faz esse monitoramento com equipamentos ao longo de toda a seção transversal para fazer a correlação dos dados, porque até então era um ponto de monitoramento na seção transversal do rio, de cada um desses rios. Com esse monitoramento detalhado de 10 verticais em cada seção transversal, nós conseguimos corrigir os dados, seja do equipamento, seja das coletas pontuais, para saber qual é o valor médio que passou na seção transversal. E isso a gente consegue corrigir toda a nossa série histórica com dados mais realistas. Passei demais aqui, ó. Está atrasando alguma coisa aqui, o sinal do... Está voltando. Foi uma onda cheia. Passou. Aqui, ó.
Aí, isso aí é só então, para vocês terem uma ideia de que ó, a linha azul é a linha de vazão. Isso eu peguei como exemplo ali o rio Ivaí. Tá? O rio Ivaí, lá no Paraná, o rio Ivaí é o nosso campeão de produção de sedimentos. Ele ali é o... para você ter uma ideia, em 2014, quando teve aquela cheia em 2014, só ele, o pico de cheia dele foi 12 mil metros cúbicos por segundo de vazão. E a média da Itaipu para geração é 12 mil. Então, naquele evento de cheia extrema do Ivaí, só ele já abastecia Itaipu para gerar energia no valor médio. Para você ter uma ideia, a relevância do Ivaí para a Itaipu. Então, eu peguei isso lá no lado do Paraná. Daqui a pouco eu faço um paralelo com o lado de vocês aqui, a relevância dele lá e dos rios de vocês aqui. Então, a linha azul é vazão. Amostras pontuais, aquelas que os amostradores recolhem, contratados por nós, são as linhas, são os círculos amarelos, e a série ajustada, já cruzando todos os dados, é essa linha laranja que vocês estão vendo aí, que a gente consegue fazer o match entre os dados do campo, dados processados no laboratório e também depois no escritório. Então, a gente consegue ter uma boa representatividade do que, de hora em hora, o que acontece em cada um desses rios monitorados. Então, a gente começa por um mais simples, mais barato, e chegamos num monitoramento que, se fosse pagar uma medição completa, toda a seção transversal de hora em hora, ia ficar, além de ficar na ordem de centenas de milhões de reais por ano, ia ficar uma coisa impraticável de analisar. Proporcionalidade da descarga líquida. Então, você tem aí o que chega em Guaíra, obviamente. Em Guaíra, o que chega ali a vazão que chega em Guaíra é muito substancial. Se não me engano, é 96%, acho que 96% que eu estou enxergando daqui, mas 96% da água que chega para a gente na Itaipu passa por Guaíra. Até me perguntaram uma vez assim, por que a gente mantém a rede além de Guaíra, para cima de Guaíra, montante, se o que passa nos outros rios também vai passar em Guaíra? Monitora só Guaíra, porque aí já coleta o que vai chegar no reservatório e ponto. Eu falei, não adianta a gente fazer só isso, simplificar dessa forma, porque senão a gente perde a sensibilidade de onde está vindo tanto a água como o sedimento. Então, a gente tem que saber de onde está vindo, porque chega tudo num bolo só, a gente não sabe. Aumentou 5%, 10% ao ano. Está vindo de onde esse incremento? A gente não vai saber. Então, por isso que a gente mantém, além das estações, na margem do nosso reservatório, lá do dado brasileiro, também fazemos essa extrapolação de estações para montante do nosso quintal, digamos assim. No lado paraguaio também tem estações, tem a estação do Carapá lá também, né? E agora a Itaipu Paraguai também, utilizando os moldes da nossa rede, também estão implementando uma rede também mais completa, que existe uma zona ali, bem assim, mesmo de sombra, tá vendo? Ó, no Paraguai, sem estações. Isso é uma imagem até antiga, porque a partir deste ano, agora começo desse ano, já tem nos principais afluentes também tem estações paraguaias ali. Não tem um histórico longo, tá? Foram implementadas esse ano. A nossa rede, por exemplo, já está desde 2001 acontecendo. Então, nós temos mais de 20 anos de dados. Eles estão começando agora no lado deles lá, até porque o foco deles era outro. O foco deles era erosão marginal do reservatório, até porque os ventos incidem justamente na margem dele, a direção primordial dos ventos. Então, a erosão marginal do reservatório é mais intensa lá no lado do Paraguai, não no lado brasileiro. Então, o foco deles até então não era o monitoramento do que chega no reservatório, até porque são só 5% da área de drenagem. Agora, eles começaram também a fazer, porque eles já estão com musculatura após essa questão da erosão marginal, do monitoramento da erosão marginal, eles também já conseguem fazer o monitoramento dos sedimentos da área de drenagem. Em termos de sedimento, olha lá, temos o campeão também que chega em Guaíra, né? A bolona vermelha está chegando em Guaíra. E vocês podem perceber que o que sai das duas barragens lá de montante, ó, é proporcional ao que sai da Itaipu. Então, o que fica retido dentro da Itaipu é praticamente o que está ali, ó, na nossa área de drenagem incremental, tá? No nosso quintal e também no que está a montante. Então, é como se o sedimento que sai das duas barragens lá de cima saísse também da Itaipu. Então, o que está ficando lá dentro da Itaipu é o que acontece nesse triângulo grandão aí, ó, de área de drenagem nos 150 mil quilômetros quadrados. Geologia da região monitorada. A gente vê ali, ó, que, ó, enquanto nós temos ali, ó, do lado brasileiro, isso aí é um mapa do IBGE, então o Paraguai não aparece, por isso que tem só a parte brasileira representada. Vendo o mapa desse do IBGE, ó, as rochas vulcânicas máfias está ali no lado paranaense, ali, ó, em volta do a margem paranaense do reservatório ali, ó, você encontra esse tipo de rocha. Já lá aqui no lado do Mato Grosso do Sul, ó, são rochas sedimentares. E esse é o grande problema, porque apesar do rio Ivaí
transportar muito sedimento, Ivaí está lá no Paraná, ele transporta sedimento fino, então em toneladas por ano ele é o campeão, só que é sedimento fino, que para termos de vida útil, assoreamento, não é tão nocivo. Já o lado sul-mato-grossense, mesmo transportando menos sedimento em termos de toneladas por ano, o sedimento que chega é areia, por causa da geologia. Tem a questão de uso do solo, a gente sabe disso, mas também tem a questão primordial, que é a geologia, porque lá do lado do Paraná também tem muito uso do solo. Então, mas a questão do Mato Grosso do Sul é a questão da geologia, que não favorece por causa disso, por causa das areias. E a areia, em termos de vida útil, é a pior que tem, porque quando o sedimento entra no reservatório, por ela ser pesada, ela fica retida no reservatório e não sai pela barragem. Já os finos, a argila e o silt, que vem primordialmente do Paraná, eles conseguem se manter em suspensão e sair da barragem. Então, eles não ficam retidos. E quando quando esses finos passam pela turbina da Itaipu, não gera tanto transtorno, porque são finos. Já a areia, por ela ter todo mundo imagina a areia, aquele grãozinho redondinho, bonitinho, mas ela é angulosa. E quando esse grão entra na tomada d'água, cai na caixa espiral para gerar energia, ela é acelerada para bater aquele fluxo na pá da turbina, aquele grãozinho vira uma bala. Então, aquilo ali erode substancialmente as pás da turbina. Então, o custo de manutenção, quando acabar a vida útil, chegando ao fim a vida útil da Itaipu, vai ser muito elevado. Então, por isso que a areia é o pior tipo de sedimento para a questão de operação de um reservatório. Exemplo aí do que acontece no rio de vocês. Aí é o Iguatemi. Tá? Então, nos rios Iguatemi e Amambai, tem monitoramento aqui nos rios de vocês que são monitorados, é o Iguatemi, Amambai e o Ivinhema, né, que são os três principais que chegam no rio, afluem ao Rio Paraná. Nós temos o Iguatemi e o Amambai, transporte de fundo prepondera na descarga sólida total. Isso aí é por causa das areias. Isso aí é uma amostra do que a gente encontra nas margens do rio Iguatemi. Na estiagem, a descarga do leito corresponde a 20% da descarga sólida total. Isso é muita coisa. Né? Você tem uma ideia, na literatura, quando você não sabe o que está acontecendo entre descarga de suspensão, descarga do leito, que vai pelo leito, a gente considera entre 2% e 5% a percentual de areias na suspensão. Aqui nós temos 20%. Nos rios do Mato Grosso do Sul, então é muita coisa. Na cheia, a descarga do leito atinge 75%. Então é areia, pura areia, que está chegando no nosso reservatório. Na descarga em suspensão, o teor de areias oscila entre 30% e 70%. Ou seja, na melhor das hipóteses já é 30%. Quando na literatura está dizendo que é entre 2% e 5%, aqui no Mato Grosso do Sul já é 30%, já começa por aí. Então a relevância é muito grande. A descarga sólida total nos rios do Mato Grosso do Sul, estou falando disso, a área que nós monitoramos, tá? Que são esses 3 rios. O Mato Grosso do Sul continua para cima de Porto Primavera, está lá, continua o estado, né? Mas na nossa área de monitorada, nós temos que o total de rios, 22% do sedimento vem dessa região, desses 3 rios, sendo que esses 3 rios contribuem com 7% da vazão. Então, nós temos uma disparidade entre o que chega de vazão e o que chega de sedimento. Então, vamos, grosso modo, é muito sedimento para pouca água que chega, então, a proporção. Então, por isso que acende a luz vermelha para a gente na Itaipu, porque o Mato Grosso do Sul é tão importante, mesmo nós estando tão longe, por isso que é tão importante para a gente ficar sempre de olho no que acontece aqui nos rios que afluem ao Rio Paraná, que vai acabar chegando na gente lá. Vida útil da Itaipu, o último cálculo que foi feito por mim foi 194 anos. Espera-se, com o fim da vida útil de Porto Primavera, que é a grandona, né, de Sérgio Mota, que está lá a montante da gente, essa conta já contempla isso, tá? Já está inserida essa suposição do fim da vida útil, de acordo com o que está na literatura. Né? Então, nós temos ali embaixo, nosso gráfico ali vai bem suave. De repente, quando termina a vida útil de Porto Primavera, começa a subir o depósito de sedimentos no pé da barragem da Itaipu. A nossa sorte é que, pelo próprio projeto da Itaipu, a soleira da tomada d'água está na cota 176. E o fundo da Itaipu está na cota 50. Então, nós temos 120 metros de altura para o sedimento conseguir ir depositando e chegar até a areia mergulhar na soleira da tomada d'água e começar a dar os problemas de erosão. Então, é isso que nos beneficia. Também tem um outro fator que as pessoas esquecem, que isso aí também é uma coisa, mas acaba sendo esquecido por causa da visão do globo. Né?
que é a questão que nós temos mais de 200 barragens a montante da gente. Essa área, esses pontos coloridos aí, ó, são desde o UHS, que são grandes barragens, acima de 30 mega instalados, nós temos PCHs, CGHs, temos as usinas de abastecimento, tem lá em Brasília, tem lá em São Paulo, o complexo do Guarapiranga, lá em São Paulo, também a água chega para a gente aqui, e tem algumas futuras. Existentes hoje, a montante da gente são 206 barragens, dos mais variados portes. 60 e poucas estão no Sistema Interligado Nacional e as outras são de iniciativa privada. Ou seja, aquela empresa que produz arma, a Taurus, tem uma barragem específica para eles construírem, eles usam a energia elétrica que eles geram no processo produtivo deles. Então, é deles mesmo. Então, não está no sistema interligado. A gente não usa a energia deles, mas também está na nossa área de drenagem. Então, cada reservatório que você implanta, você retém um pouco do sedimento que chegaria na gente lá. Só que uma hora a vida útil todas as barragens vão acabar. E, fatalmente, vai ser antes da nossa. Porque nós estamos muito amplos, né? Porque o que está sendo retido lá está ampliando a nossa. Uma hora vai começar a acabar a vida útil de cada uma dessas aí, das menores primeiro, vai começar a afetar das maiores. E aí começa o efeito cascata. E aí a nossa vida útil de 194 anos pode começar a cair para 190, 180, 170, 120. E por isso nós continuamos sempre monitorando e por isso nós investimos tanto nesse monitoramento, porque a gente só monitora no nosso quintal. A gente não sabe o que está acontecendo lá em cima. Com base no que sai das duas barragens da montante, a gente tem um termômetro do que está acontecendo nas outras barragens. Bom, terminei. Falei rápido, porque o tempo não... Acabei passando um pouquinho também do tempo ali, né? Mas, caso tenha perguntas aí, agradeço a atenção de vocês. Dúvidas, estou à disposição também. Muito bem, nós que agradecemos. Uma salva de palmas. Foi dentro do tempo, sim, Anderson. Foi super dentro, tá? A gente agradece. É um tema tão importante, com informações tão importantes para nós. Tem uma pergunta, sim, aqui da Elizabeth, do Imaçu, tá? Por que não são divulgados os dados de vazão nos postos dos rios Iguatemi, Viema e Amambai? Pelo que eu entendi aqui, na Hidroweb. Acho que é isso. É isso? É o seguinte, a Itaipu, as pessoas acham que a Itaipu ela é uma empresa brasileira, nacional, assim, igual... Então, eu estava até comentando, foi contigo também que eu comentei agora há pouco, né, aqui na mesa, que tem algumas resoluções da ANA, tem inclusive uma resolução conjunta, ANA e ANEEL, resolução 003 de 2010. Eu estava, inclusive, no dia do evento lá do ENES, né, nós estávamos lá, e foi lançada essa resolução, que ela exige que os reservatórios brasileiros eles façam uma batimetria do seu reservatório e deixem disponível no site da ANA para uso comum. Tanto é que se qualquer um aqui, eu já entrei lá, já vi Jurumirim, já vi outros reservatórios também da nossa área de drenagem, tem batimetrias atuais, ou seja, como é que está o leito do reservatório mais atual em relação ao como era na época do enchimento, eu consigo acessar. Qualquer um aqui, ó, entrando no site da ANA, consegue. Só que, pelo fato da Itaipu ser uma empresa binacional, e ela é única no Brasil pelo estatuto ser binacional, então ela não está sujeita às exigências do governo federal. Muitas coisas que a Itaipu faz, que estão alinhadas com as exigências do governo federal, é de forma voluntária. Tá? Então, tem muitas coisas, muitas participações que a Itaipu faz, cessão de dados, tudo, acaba sendo por forma voluntária, mas até pela questão do nosso jurídico. O nosso jurídico tem coisas que coisas simples. Nós técnicos falamos, não tem problema de ceder o dado, não é nada sensível, não é dado sensível. Mas, por questão de institucionalidade com o Paraguai, muitos dados não estão disponíveis por causa disso mesmo. Inclusive, tem algumas estações da nossa rede de qualidade de água, de vazão, que é monitorado pela Itaipu, e mesmo assim a Itaipu cedeu, também faz parte da ANA. Se não me engano, São Francisco Falso, São Francisco Verdadeiro, eles estão na rede. Mas aí é tipo uma concessão que foi feita pela Itaipu, mas ela não está obrigada a disponibilizar esses dados. Mas não significa que são sigilosos, tá? Os dados não são sigilosos. Quando qualquer um aqui que for fazer um estudo específico, eu quero fazer um estudo sobre o rio Iguatemi, sobre o rio Amambai, sobre o rio Ivinhema, por exemplo. Vocês podem entrar em contato, vai na ouvidoria, vai no site da Itaipu, tem lá a ouvidoria. Vocês podem solicitar os dados e depois nós mandamos. Eu não sei como é que está agora a questão de formulário. Existia um formulário de solicitação de dados. Se você quer fazer um estudo de mestrado, doutorado, um TCC, não há objeção da área técnica. Quando todos que chegar
para mim, eu disponibilizei, não tem problema nenhum. Só que não está na rede, na World Wide Web, não está lá. Mas se você entrar em contato, você preencher o formulário, nós vamos arquivar o formulário, a gente cede o dado, não tem problema não. Tá? É só mesmo uma questão de formalização, por isso que não está na rede. Muito bem. Só para fazer um registro aqui, Anderson, eu acho importante, o momento é muito oportuno, para a gente ter a dimensão de alguns valores. Os rios do Mato Grosso do Sul, pelo que você trouxe para a gente, contribui aí com 22% do total de sedimentos que chega na área que a Itaipu estuda aí, relacionada à vida útil do seu lago. E eu tenho informações, inclusive você passou em outros eventos que estivemos juntos, que todo ano, na barragem da Itaipu, chega por aproximadamente 14 a 15 milhões de toneladas de sedimento, e isso equivale, gente, a uma barragem de Brumadinho todo ano. Para a gente ter uma ideia da dimensão. Se eu estiver errado, me corrija. É isso mesmo. Então, todo ano, a barragem da Itaipu recebe aí uma barragem de Brumadinho estourada, de sedimentos. E o Estado do Mato Grosso do Sul, através da sua rede hídrica, contribui com 22% disso. Isso quer dizer que a cada 5 anos, o Estado do Mato Grosso do Sul está colocando uma barragem de Brumadinho dentro do lago da Itaipu. E aí é claro que isso é um problema gigantesco, que tem duas variáveis importantes. A primeira é a geologia, e aí a gente não mexe. Se Deus colocou ali que é arenito, argilito, vai ser pelos próximos milhões de anos, não vai mudar. Agora, o outro elemento, e aí sim o homem tem a sua contribuição, a sua responsabilidade, que é o uso que ele tem dado ao solo nessas regiões. Então, fica aí para esse quarto seminário, um pensamento aí para que as políticas públicas do nosso Estado, a própria Itaipu, aporte aí recursos para que a gente possa melhorar em cima disso. E aí, gostaria de deixar registrado isso aqui, antes, se quiser fazer algum comentário. Não, 15 milhões é exatamente isso mesmo. Chega, a média anual que chega ao longo desses 21, 22 anos de monitoramento de horário que nós temos, a que chega para a gente lá são 15 milhões. Sai da Itaipu em torno de 4 milhões, então fica retido entre 11 e 12 milhões, dependendo do ano, porque depende muito do ciclo hidrológico. Se for um ano de estiagem, tem pouca chuva, então você tem menos sedimento que se descola da bacia para chegar no Rio Paraná e chegar na gente. Se tem muita chuva, você tem mais sedimento. Isso aí é uma coisa mais intuitiva, né? Só que é o seguinte, apesar dos 15 milhões, parece, nossa, que coisa gigante, 15 milhões, é realmente gigantesco, 15 milhões de toneladas por ano é muito grande, só que lembra que são 15 milhões tendo 206 barragens já existentes a montante da gente. Então, a relevância do Mato Grosso do Sul, por exemplo, nessa configuração, por isso que se mostra relevante, porque nós temos todo esse panorama de barragens já nos favorecendo em termos de vida útil, porque eles estão retendo o sedimento que chegaria na gente, está ficando retido neles lá. Existe uma simulação, isso aí tudo extrapolação matemática, tá? Isso aqui não é monitoramento nosso lá. Existe uma simulação matemática, que inclusive foi eu que fiz lá, que diz o seguinte: caso não existissem essas 206 barragens, em vez de ser 15 milhões de toneladas que chegam para a gente, seria algo em torno de 240 milhões de toneladas. Mas isso daí é uma conta. Eu não levantei, não fui lá na CTG para pegar dados, eu não fui lá nas empresas lá da barragem Mato Grosso do Sul, inclusive lá tem uma Madre de Deus lá uma barragem lá no Ivinhema, lá para cima, próxima a Dourados. Eu não fui nessas empresas levantar dado nenhum. É só com os dados que eu tenho lá, inferências matemáticas do que poderia ser no futuro. Então, a relevância realmente da importância dessas retenções são muito grandes. Só que nós sabemos que, ao longo do tempo, essas barragens vão perder vida útil muito mais do que nós. Porque, para você ter uma ideia, em termos de projeto, vida útil de 100 anos, o empreendedor já está dando pulo de alegria, porque isso aí é a condição de dimensionamento de grandes barragens, 100 anos. Para PCH, são 50 anos. Porque, geralmente, o financiamento de uma PCH são 30 anos. Se você for menos de 30 anos, você não paga o seu empreendimento. Se for
40, 50, você já pagou a sua dívida e está tendo pelo menos 20 anos de lucro. Então, aí valida a construção. De uma UHE, que é o nosso caso da Itaipu, a dívida da Itaipu foi de 50 anos. Foi paga agora há poucos dias. A dívida da Itaipu pagou, já tem 50 anos de tratado, então já conseguiu pagar a dívida. Nós temos aí mais uns, de operação foram 40 anos, a Itaipu já tem operando, né? Porque ela começou um pouquinho mais de operação, porque ela começou em 82, ela encheu, na verdade é a data do enchimento que conta. Então, de 1982 joga 194 anos à frente, seria o fim da vida útil. Então, nós estamos aí com 41 anos de operação. Então, e a existência, só a existência da usina de Porto Primavera a montante já ampliou a nossa vida útil em 44 anos. Então, você vê a relevância. Só que todo mundo lá em cima provavelmente vai acabar a vida útil antes. E isso a gente não tem como controlar. Então, por isso que o nosso monitoramento é tão detalhado, tão focado também a jusante das duas barragens, porque é ali que tem o termômetro. Se a gente começa a ver a tendência a subir de repente, é porque tem coisa acontecendo lá para cima. Então, é só para vocês terem uma ideia da dimensão, da grandeza das coisas. Que 15 milhões é bastante coisa. O que ele destacou aqui é fundamental. 22% de 15 milhões é muita coisa. Tá? Só que também tem a questão toda do que acontece lá em cima, que no futuro, os 22 milhões não vão ser só 22 milhões, vão passar a ser 25, vão ser 30, vai ser 22%, vão ser 23, 25, 30 milhões por cento de aporte, porque tem o uso do solo também envolvido nisso. Então, na nossa escala de trabalho aqui, todos nós, nosso tempo de vida, então, realmente, o Mato Grosso do Sul tem uma relevância excepcional no trabalho que nós fazemos, até pelo tipo de sedimento que eu falei, as areias são o elemento mais nocivo para a nossa operação lá. Até porque é uma coisa que eu também não falei, que as areias elas não adensam. Porque quando você tem material fino, que é o argila e o silt, eles, ao longo do tempo, camadas de sedimento nova vão se depositando dentro do reservatório em cima das anteriores, das velhas. Então, entre os grãos dos finos, você tem muito ar e água. Então, conforme o peso das outras camadas acima, vai expulsando esse ar e a água, então a camada que estava assim, ela começa a compactar. Então, você perde de um lado porque está chegando sedimento, mas você ganha de outro porque, ao mesmo tempo, está compactando. Então, fica ali um jogo desfavorável para a gente, mas não tanto. Já as areias, elas não compactam, elas chegam e ficam, elas não compactam. Então, se hoje tem uma camada assim, daqui a 20 anos essa camada vai continuar assim, com uma outra camada assim em cima. Então, não tem muito para onde correr.